Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos dê agora a iluminação da Tua palavra. No nome de Jesus, dá, Senhor, espírito de sabedoria, de conhecimento, para entendermos agora a profundidade da Tua palavra e que o nosso coração seja como terra fértil. Que a semente que será lançada nessa noite possa cair nessa terra fértil e possa germinar e produzir frutos extraordinários em nossas vidas e através de nós. Nos abençoe nesse instante. Que a nossa mente, o nosso entendimento agora seja iluminado por Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua marca. Amados irmãos, estamos diante da história da terceira matriarca de Israel. A primeira foi Sara, esposa de Abraão. Depois veio Rebeca, esposa do Isaac. E em seguida aqui a gente vai estar refletindo sobre Raquel, a terceira matriarca de Israel. E a história que nós acabamos de ler, o trechinho que nós acabamos de ler, acontece num contexto bem inusitado. A maioria dos irmãos aqui que já leram a história de Jacó sabe que Jacó ele fez uma confusão tremenda, enganando o pai, enganando o irmão, sendo influenciado também pela sua mãe, e a confusão é estabelecida. E por causa dessa confusão, com medo da vingança, da retaliação do seu irmão, aconselhado por sua mãe, Jacó foge e vai buscar refúgio, vai buscar abrigo na sua parentela em Harã. A história diz que quando Jacó chega em Harã, e especificamente no poço de Harã, ele vai procurar informações a respeito do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe. Mas ele não fazia ideia para que lado ir. Ele não fazia ideia. Nesse tempo não havia endereço como a gente tem hoje, não havia GPS como a gente tem hoje, nada disso. Não tinha ponto de referências que facilitasse Jacó encontrar o endereço do seu tio. Mas uma coisa fica clara na trajetória de Jacó, é que Deus está conduzindo a sua vida. Por mais que haja coisas que você não compreenda, que você não entenda, e Jesus falou isso, né? E coisas que você não vai entender agora, só vai entender depois. Mas uma coisa você precisa ter convicção, meu irmão, minha irmã: Deus está na condução dessa história. Há coisas que te surpreendeu, mas não surpreendeu Deus. O mesmo Deus que traçou a história de Jacó e o conduz em todo o tempo, é o mesmo Deus que também traçou a sua história e está na condução dela. Quando Jacó chega então ali no poço de Harã, havia pastores com seus rebanhos, todos acomodados ali, aguardando que os demais pastores chegassem também naquele poço, para que se cumprisse um rito, um velho costume naqueles dias. Porque nesse poço havia uma imensa pedra muito pesada que somente muitos homens poderiam removê-la. Então os pastores que iam chegando, os homens que iam chegando, se acomodavam e esperavam os demais chegarem. Porque sozinhos, existia essa tradição, esse costume, eles não conseguiam remover a pedra. Tinham que esperar os demais. Jacó se aproxima então desses pastores e pede informação. Muito obrigada, Tassi. Calor tá quente na cara de vocês, irmão? Porque na minha tá a 1 quilômetro do sol. Jesus amado.
alguns deles conheciam Labão e seu tio. Enquanto Jacó pergunta a respeito de Labão e seu tio, diz a história que desponta no horizonte uma mulher belíssima chamada Raquel. E aqueles homens voltam a perguntar para Jacó e falam assim: quem? Você quer saber de quem? De Labão? Olha quem vem ali na frente. É a filha dele. Sabe que quando eu estava lendo isso aqui, eu achei isso muito interessante, muito especial, porque perguntaram sobre o pai e apontaram para a filha. A filha representa o pai. O filho representa o pai. E eu pergunto para você nessa noite: que tipo de referência você tem dado sobre seu pai? Quais as características que há em você, que as pessoas veem o pai em você? E é interessante isso, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, diz que nós, o apóstolo Paulo dizendo, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Você sabe o que significa embaixador? É um representante legal. As pessoas, quando olham para você, tem que ver o pai, porque você o representa. E o apóstolo Paulo vai num nível ainda mais alto. Nós somos embaixadores. Essa é uma das categorias mais altas, um grau mais elevado, que de representar alguém. E você representa seu pai. Olha o nível de responsabilidade que há sobre mim e sobre você. E isso tem que gerar em mim, tem que causar em mim, no mínimo, temor. Porque aonde eu estiver, eu sou representante do reino. Aonde eu estiver, eu represento o meu pai. Aquilo que eu falo, como eu me comporto, as pessoas têm visto Deus em mim. Tem visto o pai no meu comportamento. A forma como vivemos diz muito sobre o Deus a quem servimos. E como as pessoas têm visto Deus pelo seu testemunho. Como é que as pessoas têm conhecido o Senhor pelo seu testemunho? De que Deus é aquele que transforma, que Deus é aquele que muda caráter, muda comportamento, ou é um Deus que não tem poder para nada, porque você continua do mesmo jeito? Lembre-se, você representa o Pai. Já diz o escritor Filipenses em um dos seus livros, essa é a missão do cristão: tornar visível um Deus que é invisível. As pessoas conhecerão Deus através de você. Ainda que não haja palavras, você será a Bíblia que o mundo vai ler a respeito de Deus. Perguntaram sobre o pai e apontaram a filha. Chega Raquel, trazendo também o seu rebanho, porque ela era pastora. Jacó olha para Raquel, olha para o poço, olha para Raquel, olha para o poço
E é esse tipo de pessoa que nós precisamos ser. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você tem sido? Que mensagem você tem carregado? Que tudo na vida é difícil, que tudo na vida é complicado, que nada na vida é fácil, e que há coisas totalmente impossíveis. Ou você é aquela pessoa que diz: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Que tipo de esposa você tem sido? É a esposa motivadora, entusiasta? Você vai conseguir, meu filho. Você vai chegar lá. Você vai alcançar os seus objetivos. Ou é aquela esposa que é pior do que uma godeira? Você não consegue nada, você não vai dar certo, você não tem futuro. Que tipo de esposa você tem sido? Ou que tipo de marido você tem sido? É aquele que coloca a sua esposa para frente? Ou tem matado a sua esposa? Ou tem reprimido sua esposa? Que tipo de pai? Que tipo de amigo? Que tipo de mãe você tem sido? Porque tem gente que se aproxima da gente com cara de incredulidade, não é assim? Não tem gente assim? Que você já olha para a pessoa e diz: morreu. Morreu e esqueceu, está morta. Porque não tem energia, não tem alegria, não tem vigor. É uma pessoa, quando você olha para ela, você chega a dar um calafrio de uma pessoa tão mal-humorada, tão amarga, tão amargurada, que deixa não só as pessoas, o ambiente à sua volta totalmente pesado, amargurado. Uma pessoa com pessimismo terrível. E o pior é que tem crente assim. Inacreditável, mas tem crente assim. Que vive de cabeça baixa, cabisbaixo. Sem beleza, sem vigor, sem alegria. Pessoas que carregam em si uma legenda: é impossível, é impossível, é impossível. Mas tem gente que mesmo em circunstâncias adversas, a legenda que ela carrega é possível. Tem gente que olha o marido e diz: é possível. Que olha para o filho e diz: é possível. Porque a palavra do Senhor declara que tudo é possível ao que crê. É possível. Pessoas que olham os problemas, as crises, o diagnóstico e diz: é possível. Porque para o meu Deus nada é impossível. A tradição dizia: ninguém podia. E é interessante porque diante de todos os pastores que já estavam ali, Jacó simplesmente remove a pedra sozinho. Porque alguém o estimulou, alguém o motivou, alguém cuja presença é entusiasta. Raquel então deu água para o rebanho. Ambos se apresentaram porque eles não se conheciam e se dirigiram então para a casa de Labão. A história diz que quando chegaram na casa de Labão, depois de ter trabalhado um mês inteiro
E para poder casar-se com Raquel, eu sei porque as mães solteiras agora só chegam a brilhar. Eu vim daqui. E por causa de Raquel, tô bem, irmã. E por causa de Raquel, Jacó trabalhou 7 anos para ter a mão de Raquel. Acordo fechado. Jacó então começa a trabalhar. E a motivação, depois de 7º ano, eu teria a minha amada nos braços. 7 anos. Mas parecia tão pouco, irmãos. Porque Jacó amava Raquel. Só reclama do serviço quem não faz por amor. Ah, mas essa igreja promove muita coisa. Ah, mas essa igreja tem trabalho demais. Ah, mas essa igreja de novo me colocando na escala, Jesus. Está faltando amor, irmãos. Está faltando amor. Porque quando a gente coloca amor no que faz, a gente vai dizer: é só isso que tem para fazer? Porque o amor, ele gera força. O amor, ele gera energia, ele gera vigor. Ele gera força de vontade. O amor gera vontade de ver as coisas acontecerem. Não importa o trabalho, não importa o preço, não importa o sacrifício. Porque eu amo. 7 anos. O que era 7 anos para ter a amada nos meus braços? 7 anos de serviço. Eu não sei aqui quem esperou 7 anos para casar. Quem esperou aqui 7 anos para casar? Deixa eu beber aqui um pouco de água. Alguém aqui que esperou 7 anos para casar? Alguém? Nós esperamos, né, Tarcísio? Nós esperamos 7 anos. Eu acho que ele planejou, não. 7 é o número perfeito. Então a gente vai esperar 7 anos para casar. Nós esperamos 7 anos. Talvez você esperou mais. Nem sei, né? Hoje as pessoas são tão adiantadas, né, irmão? Né? 1 ano já está de bom tamanho. Nós esperamos 7. Foram 5 anos de namoro e 2 de noivado. E mais aí 25 anos de casados. Isso dá quanto tempo? Quanto? 32 anos. Nem parece. Mas porque tem amor. Olha. Nós esperamos 7. Alguns esperam 2, 3, 4, 5. Alguns acabaram de noivar nesse dia. Vai esperar 7 não, né? Nós esperamos 7. Mas independente se 1, se 2, se 3, se 7 anos, vocês sabem, principalmente as mulheres que estão aqui, gera muita expectativa, não gera? Muita expectativa. Seja 1, 2, 3, 5 anos. Você sabe quanto isso gera expectativa no coração das pessoas. Principalmente numa cultura como essa, que as mulheres, elas já eram educadas e preparadas apenas para casar. Hoje as mulheres são educadas para exercer suas profissões, seus planos, seus sonhos e tudo mais. E para casar também, algumas, né? Mas nessa época, a aspiração das mulheres era se casar. Então o acordo estava claro. 7 anos, Raquel sabia que no término dos 7 anos ela iria se casar. E ela aguardou
finalmente esses 7 anos se passarem para casar-se com Jacó. 7 anos. Finalmente o grande dia chegou. O dia mais esperado, o dia mais desejado chegou. Os vizinhos estavam todos lá, os amigos todos presentes, toda a parentela, a família reunida, roupa preparada, vestido pronto, um banquete maravilhoso pronto sobre a mesa. Raquel toda feliz da vida, porque afinal de contas chegou o grande dia de realizar o seu sonho. Expectativas. Chega essa a pia. Expectativas. Talvez a minha voz mesmo no palhando. Quem não tem expectativas? A expectativa de um emprego que você tanto deseja. A expectativa da casa dos meus sonhos. Expectativas, queria tanto passar naquele concurso público, finalmente, segurança para toda a vida, expectativas. E é muito bom ter expectativas na vida. Ter expectativas gera energia, gera força, gera entusiasmo, isso é muito bom. E Raquel estava com expectativas a 1000. Mas no momento de vestir o seu vestido para casar-se e celebrar a realização do seu sonho de vida, você pode imaginar isso? Sonho de vida. Alguém se aproxima de Raquel e diz: Raquel, não é você que vai casar hoje. Seu pai vai colocar sua irmã no seu lugar. Você pode imaginar o coração dessa menina? E o coração que estava cheio de expectativas agora foi estraçalhado pela decepção. E eu sei, amados, que talvez para você não foi fácil viver o que alguns já viveram, de acreditar demais e se decepcionar, de confiar demais e ser traído, de planejar alguma coisa, de construir alguma coisa, e de repente tudo que você sonhou, tudo que você planejou, tudo que você acreditou, tudo que você construiu simplesmente foi por água abaixo. Raquel era jovem, muito bonita, muito inteligente, uma pessoa totalmente entusiasta, uma mulher forte, mas a decepção rasgou Raquel ao meio. A roupa era dela, a festa era dela, o casamento era dela, o noivo era dela, era a vida dela. Totalmente deteriorada agora pela dor da decepção. E vocês sabem que tem circunstâncias e tem situações na vida que algumas pessoas enfrentam que é tão dolorosa, a decepção é tão amarga que
No dia seguinte, quando Jacó descobre que se deitou com a Lia e não com Raquel, o seu mundo também desaba. Ele vai até Labão e diz: o que você fez? Aí Labão diz: nossa cultura é assim. Mentira! Jacó então disse: eu quero a Raquel como esposa. E Labão então fez outra proposta: trabalhe para mim mais 7 anos, e eu darei para você a mão de Raquel. Mas como Jacó amava Raquel, ele acordou trabalhar mais 7 anos pela mão de Raquel. A história diz que ele esperou passar o tempo das núpcias com Lia e se casou com Raquel. Mas teve que trabalhar mais 7 anos, contabilizando 14 anos para se casar com a mulher da vida dele. Então, amado irmão, deixe de ser apressado, em nome de Jesus. 14 anos servindo o sogro para ter a mão na sua mão. Casaram-se então, Jacó e Raquel, mas para a tristeza de Raquel, Lia começa a conceber filhos e Raquel não conseguia gerar. E aqui a gente já mencionou algumas vezes que nessa cultura, uma mulher infértil, ela era muito estigmatizada, considerada amaldiçoada. Raquel não conseguia gerar. E a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 30, verso 1, que Raquel é consumida pela inveja. Ela começa a invejar agora a sua irmã. Raquel não está bem. Raquel não está bem com a sua irmã. Raquel não está bem com o seu pai. Mas Jacó amava. E isso parecia não ser suficiente. E o pior é que quando nós nos afundamos num nível de decepção e de angústia, nós começamos a quebrar pontes e afastar pessoas que no momento da crise querem nos apoiar, querem nos ajudar, e a gente começa a afastar as pessoas. Raquel já está ruim com a irmã, já está ruim com o pai, e agora ela inventa de brigar com quem? Com Jacó. A decepção foi tão grande que ela começa a amargar os relacionamentos com todo mundo. Ela chama Jacó e diz: chega de ciúmes e inveja da sua irmã, dá-me filhos, senão eu morro. Irmãos, Jacó, ele tinha o poder de dar filhos para Raquel. Estava sob o poder de Jacó dar ou não dar filhos a Raquel? Claro que não. Mas essa mulher estava tão desnorteada. Então preste atenção. Não exija das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Não exija de pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. O que Jacó tinha que podia dar para Raquel? Amor. E por causa dela ele trabalhou 14 anos. O que Jacó podia dar a Raquel? Trabalho, 14 anos.
Ele olhou para ela e disse: Raquel, acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de frutificar? E aqui se revela mais uma característica dessa Raquel decepcionada, dessa Raquel amargurada. Ela não está só agora desacreditando das pessoas, ela começa agora a perder fé em Deus. Toda a sua queixa, toda a sua revolta, na verdade era contra Deus. Porque quando você reclama de tudo à sua volta, você está reclamando contra Deus. Raquel não estava bem. Não estava bem com a sua irmã, não estava bem com o seu pai, não estava bem com o marido e agora não está bem com Deus. E isso a levou a um declínio ainda mais profundo. Porque quando a gente vai perdendo a fé em Deus, de que Ele está no controle absoluto de tudo, de que a minha vida está nas mãos do Senhor, a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. E aí está o perigo. Você vai perdendo o bom senso, alguns até princípios, e a gente paga caro por isso. Todas as vezes que quebramos princípios, a gente quebra a cara lá na frente. Quando ela percebe que Jacó não tem o poder de dar filhos a ela, ela então dá um jeito. Ela chama uma de suas servas, a Bila, e ordena que ela se deite com o seu marido, para que o filho que ela gerar seja filho dela. Bila então se deita com Jacó e gera um filho. E ela diz: este é meu filho e vou chamá-lo de Dan, porque dizia ela: Deus julgou a minha causa. Bila deitou novamente com Jacó e gerou outro filho. E Raquel falou: este também é meu filho, vou chamá-lo de Naftali ou Naftali, porque dizia ela: lutei as guerras de Deus contra a minha irmã e venci. Guerras de quem? Guerras de quem? De Deus. Em que momento Deus se colocou na frente de Raquel dizendo: eu vou lutar as tuas guerras? Guerras de Deus. Não coloque o nome de Deus naquilo que Ele não tem nada a ver com isso. Porque tem situações que nós nos colocamos e quando a consequência vem, Deus quis assim. Deus fará justiça. Deus irá me vingar. Deus não vai, irmãos. Deus não vai. Comete seus erros, arque com as consequências dele, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não vai assumir guerra de ninguém. Ah, porque fulana se levantou contra mim, porque você provocou alguma coisa. Deus fará justiça, pelo amor de Deus, irmão. Vai para o quarto, fecha a porta, pede perdão a Deus. Porque Deus não vai se vingar de ninguém. Porque o erro foi seu. Deus guerreou as minhas guerras. Olha o
porque é isso que pecado faz. Um abismo chama outro abismo. Quando você acha, isso aqui é besteirinha, isso aqui eu saio quando quero, pode esperar, porque Satanás vai preparar um buraco muito maior para você cair. Um dia, Rúben, seu sobrinho de Raquel, o filho mais velho de Lia, volta do campo e traz algumas ervas nas mãos. Essas ervas chamam mandrágoras. E segundo o costume antigo, bem antigo, essas ervas, elas eram afrodisíacas, fertilizantes. Só que isso era apenas superstição. Inclusive os gregos chamavam essas ervas mandrágoras de maçãs do diabo, porque achavam que ela era afrodisíaca. Quando Raquel, ela vê Rúben com aquelas mandrágoras nas mãos, aquelas raízes que parecem inhame, um inhame bem avermelhado. Quando ela olha as mandrágoras e fala: Rúben, traga essas mandrágoras para mim, eu preciso dessas mandrágoras. Raquel está tão equivocada, irmãos, que ela começa a achar que coisas vão solucionar aquilo que só Deus pode solucionar. Ela agora começa a apelar para as superstições. E talvez alguns pensem: misericórdia, eu jamais lançaria a mão nessas coisas, superstições, adivinhações, pular 7 vezes as ondas na virada, Deus me livre, crê em Deus Pai. Mas na hora do desespero, a pessoa parece perder o bom senso e vai lançando mão de qualquer coisa para, na tentativa de facilitar para Deus, para que o milagre chegue, como se Deus precisasse da nossa mãozinha para ajudá-lo a resolver alguma coisa. Já que Deus não faz, eu faço. Já que Deus não resolve, eu resolvo do meu jeito. Milagre que Raquel precisava não vinha das mandrágoras, irmão. Milagre que alguns precisam não vem esgotando o cartão de crédito até o limite. Vou fazer compras, vou comprar tudo que tiver pela frente. E tantas pessoas são levadas a loucuras. De vez em quando eu assisto um programa de TV, ele é americano, que chama Poster. Dois cirurgiões plásticos que eles ficam corrigindo cirurgias que deram errado. Às vezes a gente assiste, eu gosto muito de assistir, inclusive. E às vezes chega cada coisa que a pessoa é capaz de fazer contra si mesma, uma tentativa de saciar uma necessidade. Ela acha que se submetendo a cirurgias plásticas, melhora aqui, ajeita ali, e às vezes paga um preço tão alto por causa disso. Por causa disso. As mandrágoras deram certo? Não dão, irmãos. Mandar a serva
serve. Dizer e declarar que as confusões e as guerras que eu entro, dizer que são de Deus, vai dar certo, não vai. Quando eu estava lendo esse texto, a partir desse verso, Raquel simplesmente desaparece. Não se faz menção mais de Raquel no texto. Ela não é mais mencionada. Desaparecer pouco não é de todo ruim, não. Ainda que os holofotes, as câmeras não estejam todas voltadas para mim, há um Deus dos céus que não só está olhando para mim, como Ele está agindo dentro de mim. Tem momentos que só eu e Deus. Não adianta eu tentar viver um tempo que não é o meu. Isso causa dores ainda maiores, porque você fica numa tentativa de mostrar para quem? Porque quem realmente se interessa sabe de você. Raquel sumiu da história. E no verso 17 do capítulo 30, a gente não consegue mais ver Raquel na história. E o texto diz que Lia tem o 5º filho e Raquel não aparece. A história diz que Lia tem o seu 6º filho e Raquel não aparece. A história diz que Lia agora tem uma filha que ela chama de Diná e Raquel também não aparece. Não adianta ficar de pé a qualquer custo ou esticar o pescoço para ser visto enquanto aqui dentro está doendo ou está morto. Principalmente nessa geração de superficialidade, que as pessoas vivem de aparência e aquilo que muitas vezes é publicado nem sempre é verdade. E depois de alguns versos desaparecida, depois de sua irmã gerar o 5º filho e gerar o 6º filho e gerar uma filha, o verso 22 do capítulo 30, se você voltar a ler novamente, porque nós já lemos esse texto, o verso 22 joga luz sobre Raquel. Aquela Raquel que era tão forte e perdeu todas as forças. Aquela mulher tão entusiasmada, tão entusiasta, que se tornou amarga, tão cheia de expectativas e sonhos, agora quebrada, decepcionada. Mas o verso 22 diz: lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu. Lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu. Agora me responda uma coisa: se
orando. Enquanto estão pensando, sumiu, desapareceu, desistiu, nunca mais postou uma fotinha. Não é porque está em depressão. Ela sumiu porque percebeu que a inveja não resolve nada, que a competição não resolve nada, que a vingança não resolve nada, que simpatias não resolve nada, que o consumismo não resolve nada, que a pornografia não resolve nada, que mandar indiretas nas redes sociais não resolve nada. Mas a oração, irmãos, resolve. E lembrou-se Deus de Raquel. Enquanto ela estava movida pela inveja, Deus não age. Enquanto estava movida pelo sentimento de vingança, Deus não age. Enquanto apelava para as superstições e adivinhações e curandeiros e rezadeiros, Deus não age. Quando ela queria fazer do jeito dela, Deus não age. Mas quando Raquel simplesmente desaparece para estar apenas com o seu Deus, aí Deus age. Talvez muitos de nós vivemos hoje crises e mais crises e mais crises, porque nós lançamos mão de tudo isso que está ao nosso alcance. Eu vou e faço, eu vou e pego, eu vou e faço. E Deus só está esperando você se trancar no seu quarto outra vez, você dobrar os joelhos outra vez. Lembrou-se Deus de Raquel. E o texto continua. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou o meu vexame. Ou em outras versões diz: Deus tirou a minha vergonha. E chamou o filho de José, que significa Deus acrescentou. Queria que a igreja ficasse em pé em nome de Jesus. É porque eu creio. Só fique em pé, mas não se despeça não. É porque eu creio que essa é uma palavra do Senhor para a minha vida, de forma particular, para o meu ministério, de forma particular, para a minha igreja. Eu creio que essa é uma palavra do Senhor. Eu quero nesse momento, nesse primeiro domingo de 2024, profetizar e declarar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, que em 2024 Deus vai começar a acrescentar. Tudo que foi roubado,
Ele vai fazer. 2024, Ele vai acrescentar. 2024, Josés estão sendo gerados.